Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral. Terminando a semana, vamos meditar sobre a Palavra de Deus. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos, esse dia de Nossa Senhora da Consolata, nesse mês de setembro, um mês muito mariano, vamos meditar sobre as duas leituras da Palavra de Deus nesse último dia da semana. É sempre bom para nós ouvir o encorajamento do Senhor. Na primeira leitura vemos no profeta Ageu: coragem, Zorobabel, coragem, Josué, sumo sacerdote, coragem, povo de toda a nação. Trabalhai porque estou convosco. Não há incentivo maior nem mais eficaz. Estou convosco. Meu espírito estará convosco, não temais. Se quisermos saber em que condições Deus trabalhará conosco, devemos refletir sobre as duas leituras de hoje, das quais, em certo sentido, uma é complementar a outra. Elas nos fazem pensar nas regras dadas por Santo Inácio para o tempo da desolação e para o tempo da consolação. Quando alguém se sente consolado, cheio de coragem e otimismo, deve-se pensar nas dificuldades que virão, na desolação que virá a ele, e ele se preparou para enfrentá-las. O Evangelho vai nessa direção. É o Evangelho de consolação, pois é a revelação do Messias. Jesus provoca a declaração entusiástica a seus discípulos: Tu és o Cristo de Deus. Mas logo em seguida ele proíbe dizê-lo e revela que tem que trilhar um caminho de sofrimento. A regra de Santo Inácio para o tempo da desolação diz que então precisamos pensar na consolação que virá, para saber que a desolação não vai durar muito tempo, que Deus nos ajudará e, na verdade, Ele já está nos ajudando, e que por isso possamos caminhar com confiança e com perseverança. Esta é a lição da primeira leitura. Estamos num momento de desânimo. Qual de vós que ainda vive, que viu esta casa no seu esplendor primitivo? O profeta fala do antigo templo de Salomão, destruído pelas tropas de Nabucodonosor. O templo magnífico, de pedras lavradas, de madeira de lei, de toda sorte de esplendor que fora roubado, destruído, saqueado. Mas agora, em quais condições o vedes? Comparado com isso, não se reduz a nada? Os judeus, retornados pelo Egito com grandes planos, com grandes ambições, eles vinham para reconstruir o templo de Deus e sua imaginação era plena com as descrições do antigo templo de Salomão e da sua glória. E não apenas isso, mas entre eles havia anciãos que tinham visto, que tinham vivido aquele tempo cerca de 60 anos antes de ser destruído, e agora estavam decepcionados com a forma como as coisas iam indo. Não havia dinheiro, não havia recursos. A reconstrução tinha sido dificultada por 1000 obstáculos. Não havia meios para fazer algo grande e belo, e o profeta constata: porventura não se reduziu a nada? E ainda nessas circunstâncias desoladoras, uma mensagem de consolação chega a todos. Coragem, Deus te diz: eu estou convosco e trabalho convosco. E ele promete sacudir o céu e a terra, o mar e as profundezas, para trazer todos os tesouros das nações a este templo miserável. A glória desta casa, diz o Senhor, será maior do que antes, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar trarei a paz. Para compreender este oráculo, é necessário voltar a referir-se ao Evangelho e ao mistério de Cristo.
De fato, esse templo não se trata apenas de circunstâncias externas não favoráveis. É necessário realmente que o templo seja construído na humildade e numa certa angústia. O Filho do Homem deve sofrer muito, é uma necessidade. Ele deve ser rejeitado, condenado à morte e ressuscitado no terceiro dia. A profecia de Ageu cumprida verdadeiramente no novo templo, que é o corpo de Cristo, o verdadeiro templo de Deus. É no corpo de Cristo que podemos encontrar a Deus. E não só isso, pois podemos formar todos juntos, no corpo de Cristo, o verdadeiro templo de Deus. Mas para que este templo fosse reconstruído, eram necessários sofrimentos e humilhações. Era necessário que Cristo sofresse para entrar na sua glória, como ele dirá um dia aos discípulos de Emaús. Essa necessidade é encontrada em todas as existências. É necessário que vivamos períodos também nós de dificuldades e mesmo de humilhação, para que o nosso amor seja purificado, para que nossa oferta seja verdadeiramente digna de Deus. E em vez de desanimarmos pelas dificuldades da vida, devemos justamente por causa delas aumentar a nossa confiança, porque são um sinal de Deus que age em nós. Hoje não é incomum ouvir reflexões semelhantes às do profeta Ageu. Há pessoas, tem gente que reclama da situação da igreja. Antes as coisas eram maravilhosas, toda aquela unidade, toda aquela disciplina. Agora não é mais assim. Onde vamos parar? E o que se diz da igreja? Se fala da vida religiosa e de muitas outras dificuldades. Mas, irmãos, não desanimemos. Voltemos continuamente ao mistério de Cristo. Vivamos com humildade e confiança, sabendo que o bom Deus está sempre conosco, que seu Espírito está entre nós e que não devemos temer. Confiemos no bom Deus. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós. Certamente, para que Deus esteja conosco, devemos estar com Ele, na docilidade ao seu Espírito. Docilidade essa que se expressa no otimismo constante. Não o otimismo fácil, vazio, superficial, de quem não quer ver, mas o otimismo da fé, o otimismo de quem adere ao mistério de Cristo, do concreto da vida. O otimismo de Maria, que diante de toda dificuldade, diante de toda concretude, tudo aquilo que era contrário, ela manteve a sua fé. Que pela intercessão da Virgem da Consolata, Nossa Senhora Consolação dos Aflitos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom fim de semana a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser, fiquemos todos na paz do nosso Deus, que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.